Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui novamente para darmos sequência no estudo do livro Estado Vibracional, nessa quarta-feira abençoada, dia 18 de março, às 19h50. Muito bem. Pessoal, só recapitulando, falei para vocês, tem uma vaga lembrança, que eu falei para vocês estudarem até a página 37 do livro. Mas se eu disse isso, eu me equivoquei, porque a gente vai fazer só aqui a parte 1, introdução geral, e que ela vai até a página 34. No meu livro 34, que é a terceira edição, no livro da quarta edição vai até a página 35, beleza? Então começo aqui agradecendo sempre a Deus, agradecendo aos mentores que nos assistem nesse momento, que ajudam que a inspiração, né, possa vir à tona para que eu consiga expressar o melhor que há em mim para vocês nesse momento, que nos ajuda aqui a harmonizar o nosso ambiente para que possa captar da melhor maneira possível as inspirações e que a gente tenha, meus votos, né, que a gente tenha aí um vídeo muito abençoado para trazer bastante clareza. Bora lá? Pessoal, então, começando aqui a introdução geral, no meu é a página 27, tá? Sinalei aqui para vocês, ó, no segundo parágrafo, ela tem uma parte ali no meio que ela começa assim, ó. Mas, por sua vez, o EV, assim como a OLV, pode trazer uma variada gama de efeitos energéticos benéficos e desejáveis ao experimentador. Então, vou fazer uma pausa aqui. Ponto principal, para a gente não cair, né, naquela espiritualidade cega que existe por aí, viajando na maionese, sobre justificativas e dentre inúmeras outras coisas. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for falar, estar atento e muito atento aos fatos. Então, eu vou praticar uma técnica, olhar para os fatos. Quais são os resultados que eu estou tendo? Quais são as mudanças psíquicas que eu estou tendo, quais são as mudanças de sentimento que eu estou tendo, qual é a sensibilidade energética que eu estou percebendo, dentre outras coisas, tanto em mim, como às vezes no ambiente, como às vezes na outra pessoa. Então esse caráter investigativo que ela vai falar para frente, ele é de suma importância para a gente não ficar com a cabeça nas nuvens, viajando na maionese, justificando as coisas sem perceber os resultados. Então, isso é de suma importância. Por que eu estou falando isso? Porque ela está dizendo que o EV, assim como a OLV, vai trazer resultados benéficos. Se mais para frente vocês não estiverem tendo resultados benéficos, liga o alerta, liga, né, as orelhas ali, empina as orelhas, levanta as orelhas, né, o jeito de falar, porque tem alguma coisa errada e é preciso investigar o que estiver errado, tá? E aí ela vai falar assim, ó, quais são esses efeitos benéficos? Desde desbloqueio de chakras, limpeza do campo energético, aura, até desenvolvimento parapsíquico avançado. Então, um ponto importante aqui, quando fala de desbloqueio de chakra, esse é um termo comum que tem na internet, né? Não que o chakra esteja bloqueado ou totalmente bloqueado. Ele pode estar desarranjado, o fluxo energético que passa por ele pode estar limitado pelo desarranjo do chakra, dentre inúmeras outras coisas. Porque o chakra ele é um ponto de vitalização. Por ele passa energia, ele é uma bomba que capta energia, ele capta e joga energia, né? Então capta da estrutura sutil, bombeia ela para o corpo biológico, esse corpo físico aqui, para que essa energia sutil que está sendo bombeada vitalize a estrutura biológica que a gente tem, certo? Então, permitindo o trânsito informacional, orientando, direcionando ali como as células vão se organizar e etc. Então, o chakra, se ele estiver bloqueado, totalmente bloqueado, não tem esse fluxo de energia passando. Se não tem esse fluxo de energia passando, em algum ponto do nosso corpo não está sendo vitalizado. Se ele não está sendo vitalizado, esse ponto tenderá a ir à falência, certo?
falência de um órgão e por aí vai. Então, muitas vezes, a gente usa esse termo de maneira equivocada. Mas quando fala bloqueio de chakra, está falando isso. Desarranjo, de alguma limitação, de alguma deformação nele, de algum bloqueio parcial, impedindo ali o fluxo natural de energia, tá? Por aí vai. Então, temos desde esses benefícios até o desenvolvimento parapsíquico. Por que o desenvolvimento parapsíquico? Uma vez que a gente começa a mexer as energias de maneira consciente, a gente começa a se sensibilizar a essas questões que envolvem energia, às informações que estão contidas na energia. Eu não vou abrir esse tema agora, mas se você ficou curioso em relação a essa questão de informações, né, que envolvem energia, eu te convido para ir para a playlist do módulo de expansão da consciência, que lá vão ter inúmeras aulas tratando do tema e abrindo esse contexto. Então, fechou. Essa parte está esclarecida, pelo menos acredito que sim. E depois ela vai falar no quarto parágrafo aqui da minha edição a respeito do paradigma da consciência. É de suma importância entender com o coração essa questão do paradigma da consciência. Por quê? Porque se ele ainda não tiver esclarecido no teu coração, como ele é a base de tudo, todo o restante ali pode vir a desmoronar em algum momento, ou pode vir a ter lacunas de entendimento, ou outras coisas. Então ela traz aqui um ponto, né? Complexidade de estudar qualquer fenômeno humano interno, psíquico, subjetivo, é reconhecida em muitas áreas da ciência. Em busca de uma abordagem que permitisse a pesquisa e interpretação de dados quanto à fenomenologia e realidade não puramente físicas, o estudo da consciência multidimensional alicerça-se no modelo paradigmático consciencial. Então, esse é o ponto. Qual é esse modelo do paradigma da consciência? E ela fala, o qual é assim denominado por ter a consciência que é multidimensional, não local, como sua base, contrapondo-se a paradigmas materialistas. Então, o que ela quer dizer com não local? Não local, que ela não é desse plano da realidade. Qual plano? Esse plano físico, dessa realidade física que a gente está. Então, a consciência, a gente poderia dividir aqui, para ficar didático e fácil, a primeira compreensão, a gente poderia dividir aqui as estruturas em 3 pontos distintos. Nós temos a consciência, que seria a nossa base, né, a nossa essência. Então, a consciência utilizando de alguns veículos para a gente poder se desenvolver. Então, utilizar de alguns veículos adaptados aos planos que existem, adaptados à base atômica desses planos que existem, para a gente experimentar a realidade por esses planos, de maneira consciente ou de maneira inconsciente. O que significa isso, Guilherme? Para facilitar aqui. Significa que, se eu gosto do universo subaquático, então o meu corpo biológico não foi desenvolvido, ou ele não é apropriado para eu desenvolver a vida no plano no mundo subaquático, senão eu seria um peixe ou uma baleia ou qualquer outro ser que existe ali, né? Então, como meu corpo ele não foi apropriado àquela realidade, e se eu quiser explorar ela, o que eu vou fazer? Eu vou vestir um escafandro. E com o escafandro eu vou conseguir respirar, né, debaixo da água, eu vou conseguir ali explorar, nadar, etc. E vou conseguir ali experimentar essa realidade através de uma roupa apropriada. E se eu quiser ir para o céu, experimentar os ares, como o meu corpo biológico também não foi apropriado para isso, então a gente utiliza de roupas especiais ali e de equipamentos também para poder experimentar um pouco dessa realidade, certo? Então os nossos corpos, eles são veículos apropriados para um determinado plano da realidade,
para que a nossa consciência possa experimentar esses planos de maneira lúcida ou de maneira inconsciente, na nossa evolução da consciência, certo? Então a gente estava falando que para ficar didático a gente poderia dividir em 3, né, fatores. A gente poderia dividir a consciência, a gente poderia dividir depois, num segundo ponto, os nossos corpos sutis, certo? Que a consciência vai experimentar esses planos sutis a partir desses corpos, e nós poderíamos também trazer, por exemplo, o nosso corpo biológico, que é esse aqui, que está encaixado nos demais, como uma boneca russa, didaticamente falando. Então, nesse momento, estou em vigília, provavelmente meu cérebro trabalhando ali em 14 Hz, a minha consciência e todos os meus corpos encaixados, estou aqui pleno e lúcido, me relacionando com essa realidade. À medida que eu ganho experiência, à medida que eu desenvolvo meu parapsiquismo, eu fico mais aberto, mais intuitivo, mais perceptivo ao que existe nos outros planos, tá? Por isso que a consciência, ela está falando que é não local, que não pertence a esse plano físico. Ela é multidimensional e também multiexistencial. Significa que ela se desenvolve a partir de inúmeras vidas. Então estudem o tema, caso ele não esteja claro no coração de vocês. Dando sequência, eu coloquei aqui também uma ressalva, né, no último parágrafo dessa página, que é relacionado com a autoexperimentação, ou seja, a vivência que ela traz aqui, a vivência direta dos fenômenos subjetivos. Por quê? Mais para frente a gente vai falar do princípio da descrença, que é o seguinte: quando eu recebo uma informação, o ideal seria eu trazer essa informação, se eu não experimentei essa informação, né, por mim mesmo, o ideal seria eu trazer essa informação como uma possibilidade de uma verdade. Então, por exemplo, alguém falou que não existe reencarnação. Tudo bem. Até então, eu estou novo, não conheço o assunto, não tive experiências e eu trago como uma possibilidade. Pode ser que não exista. Aí, de repente, eu olho para o lado, alguém falou que existe reencarnação. Eu ainda não entendo muito do assunto, não tive algumas experiências subjetivas relevantes para entender a questão, eu trago como uma possibilidade. Então, o princípio da descrença é: traga as verdades alheias como uma possibilidade, e à medida que você for estudando, e à medida que você for se desenvolvendo, discernindo e experimentando a realidade subjetiva por si só, então você vai confirmando as possibilidades que são apropriadas, né? Então você vai confirmar, fala, olha, eu tinha 3 opções aqui nesse tema, uma delas se confirmou verdadeira para mim, as outras 2 eu descarto, são crenças limitadoras, tá? Mas essa aqui é uma crença positiva, ou seja, a verdade que me trouxeram está de acordo com o que eu experimentei. Então é mais ou menos isso. Então ela vai falando da importância dessa experimentação para nós irmos confirmando por nós mesmos a verdade. Senão a gente vai cair, na maior parte das vezes, em uma crença limitadora, dogmática, seja de uma religião, de um grupo filosófico, seja de uma escola iniciática ou de qualquer outra coisa, porque a gente tende, como ser humano, a atribuir peso, credibilidade, relevância, aceitação em informações que vêm de pessoas ou grupos que nós temos como uma autoridade no assunto. E não necessariamente essas pessoas viveram aquilo que elas estão passando. Muitas vezes são eruditos, são intelectuais, que absorveram uma crença, que têm a convicção, né, acreditam piamente naquilo como sendo uma verdade e propagam sem muito discernimento. Então ela está convidando a gente para sair desse caminho
e ir para o caminho da pessoa que comeu o fruto, experimentou o fruto, saboreou o fruto e por isso entende o gosto, o sabor por si mesmo. Dando continuidade, então na outra página, ela vai falar aqui das sinonímias. Pessoal, quando a gente está tratando de um tema, né, tentando simplificar esse tema, tentando criar conexões, trazer uma abordagem universalista, é super importante entender das sinonímias, para a gente poder se comunicar melhor com os outros grupos, para a gente poder questionar melhor as crenças alheias, para a gente poder se tornar, de uma maneira mais profunda, um investigador, né, ou um auto-investigador desses assuntos. Então ela vai trazer aqui, ó, por exemplo, sinonímias da questão da bioenergia. Então, bioenergia, que eu já expliquei para vocês, bio que vem de vida, que é energia que vitaliza e etc. Então, por povos diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, essa terminologia ou essa energia foi trazida por nomenclaturas diferentes. Então, ela traz aqui, ó, a bioenergia é conhecida desde a antiguidade. Por isso, possui muitos sinônimos ou termos equivalentes, entre os quais se incluem a casa dos hindus, Qi ou Qi na China, né, ligado à questão de acupuntura que ela traz, energia biopsíquica, energia vital, fluido vital, e aí ela traz que o fluido vital está ligado ao Allan Kardec, libido ligado ao Freud. Então, muitas pessoas, olha só, começa a desmistificar, a esclarecer. Muitas pessoas atribuem a libido pura e simplesmente questões de impulso sexual. Libido ligada a questões sexuais. Estou com a libido alta, eu estou com impulso sexual alto. Estou com a libido baixa, estou com impulso sexual baixo. E aqui ela já está trazendo que não. Libido significa energia vital. E aí eu já começo a pensar. Então, a maneira ao qual eu canalizo essa energia vital, a maneira ao qual eu direciono essa energia vital, diz respeito aos comportamentos que eu tenho. Se eu utilizar dessa energia vital, canalizar, direcionar ela, por exemplo, mais para o meu chakra sexual, então, naturalmente, eu vou ser estimulado a buscar questões ligadas a prazer, não necessariamente sexo, mas a prazer. E o prazer eu encontro de inúmeras maneiras. Agora, se eu canalizar a energia, por exemplo, para o chakra laríngeo, eu posso melhorar questões minhas, né? Melhorar o estímulo, o impulso meu de comunicação, de trabalho, dentre outras coisas. Então, a maneira ao qual nós utilizamos, de uma maneira mais ampla, sistêmica, harmoniosa, ou pontual, ou com determinados desarranjos, vai direcionar os comportamentos que a gente tem. Porque a energia, ela é neutra. Como eu a utilizo é que vai determinar se eu estou tendo um resultado benéfico ou não com a energia, certo? Então, dando continuidade, aí ela fala da libido, né, do Freud, luz astral, ligada à teosofia, né, a Helena Blavatsky, magnetismo animal, ligado ao Franz Mermer, orgônio, ligado ao Reich. Então, quantos de vocês já compraram aquelas pirâmides, né, de orgonite? Então, o que aquela pirâmide de orgonite está fazendo se ela estiver trabalhando de maneira correta? Está bombeando prana, captando prana, igual um chakra, captando prana e jogando prana para algum lugar. E o que é o prana? Energia vital, tá? Que nos envolve, que nos vitaliza, bioenergia. Então ela continua, prana na Índia, né, ligada à questão da yoga, mana no Havaí, ligado aos runas, e mais recentemente vem sendo também chamado de biocampo,
ou de modo mais amplo de para-energia, que ela explicou, para-energia, com o prefixo para, além de. Então, a energia sutil, energia além dessa da fisicalidade que a gente conhece, que vai trazer para a gente questões de eletricidade, questões de termometria, acho que é termometria que fala, né? Dentre outras coisas. E aí, dando continuidade, aqui eu sinalizei, né, no meio da página para o final, ela vai falar que a expressão do estado vibracional foi cunhada por Robert Monroe. Então, é importante eu trazer aqui para vocês que existe, até hoje, né, ele já faleceu, o Instituto Monroe, nos Estados Unidos, um instituto que está ligado a essas questões de desdobramento, essas questões de desenvolvimento parapsíquico. Saulo Calderon, ele tem vídeos fantásticos no YouTube, explicando ali o dia a dia dele, de quando ele passou pelo Instituto Monroe, exercícios, práticas que o pessoal trazia, mesas redondas, exercícios e técnicas diferenciadas, dentre outras coisas, né? Tudo para nos ajudar a desbloquear essa questão do desdobramento anímico lúcido, ou seja, viagem astral, né? Consciente, saída do corpo consciente, etc. Dentre outras coisas. E aí ela traz, né, que o termo estado vibracional foi cunhada por ele, no qual sentia as vibrações, né, no corpo, à medida que ele tinha as projeções. Depois ela vai falar do Valdo Vieira, né, quem estimulou a busca do autocontrole desse fenômeno, sua aplicação mais produtiva para a consciência no dia a dia. Então o Valdo, também tem um vídeo falando dele anteriormente eu comentei dele, né, mas eu tenho outros vídeos ali no módulo de expansão da consciência. O Valdo, que sempre vou reforçar, né, a expressão do Saulo. Para mim ela é perfeita, resume tudo. Se a gente não conflitar com o egão do Valdo, a gente consegue extrair o suprassumo dele, e o suprassumo dele tem muito a nos ensinar. Então, ele trazia a questão, né, eu vou fazer uma pausa aqui, talvez o vídeo fique longo por causa desse parêntese que eu vou fazer, mas o Valdo trazia uma questão seguinte: a técnica, né, da Olvin, que eles inicialmente chamavam de EV, de estado vibracional, então, estado vibracional, apesar de ser um fenômeno, quando eles iam falar sobre a técnica que produzia ou que possibilitava da melhor maneira a instalação desse fenômeno, eles chamavam de EV, tá? Então, vou fazer EV significava, em outras palavras, eu vou fazer a OLV, né? Oscilação longitudinal voluntária de energia. Mover as energias de maneira consciente, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, né? Em fluxo contínuo, por intenção. Então, beleza. Então, ele falava que 20 vezes ao dia era o que a gente deveria fazer. E que uma pessoa que nunca estudou esses assuntos, uma pessoa que não faz a menor ideia dessas questões conscienciais ou parapsíquicas, se ela aceitar a verdade, né, se ela entender com o coração dela que o EV é a chave, então, de acordo com o Valdo, essa pessoa rapidamente iria evoluir, daria saltos e saltos de consciência, abrindo o parapsiquismo, dentre outras coisas. Por quê? Aqui eu vou falar o meu ponto de vista, tá? Eu nunca vi um vídeo com esse esclarecimento. Mas eu trago a seguinte questão. Pessoal, é muito forte na gente as sombras psicológicas que a gente carrega, né, já enquanto consciência encarnada, que a gente carrega de vidas passadas, e que a gente desenvolve aqui também com o andar da carruagem dessa sociedade patriarcal.
Tem vídeos falando também dessa sociedade patriarcal. Então, é um desafio grande a autotranscendência. Nós, como ser humano em evolução, vivendo num planeta de provas e expiações, temos por aqui os nossos desafios a serem transcendidos, as nossas lições a serem aprendidas nesta vida. Nosso temperamento, nossas dificuldades, né, da personalidade e tudo mais. Os padrões do ambiente que estamos cercados e tudo mais. Então, tudo isso acaba gerando em nós uma questão chamada de autoassédio. O autoassédio, eu não vou entrar muito nesse mérito agora, não é a ideia, mas somos nós com os nossos pensamentos desalinhados, que acaba estimulando emoções desalinhadas. Desalinhadas com o quê? Com a essência do universo, que é a essência de Deus, que é amor e abundância e alegria e benevolência e todas essas virtudes benéficas que a gente consegue conceber. Mas em suma instância, em última instância, amor incondicional, alegria e abundância, tá? Então, toda vez que nós temos pensamentos desarranjados com essa essência, toda vez que a gente sustenta emoções desequilibradas ou desarranjadas com essa essência, a gente tem a opção, a possibilidade de entrar em autoassédio. Quando a gente mesmo se desequilibra por estar ainda nesse looping, por ainda não ter vencido a si mesmo o suficiente, por ainda não ter conquistado o autodomínio de alguns pontos. O autoassédio abre portas para o heteroassédio. O que é o heteroassédio? Consciências encarnadas ou desencarnadas. Eu não vou falar só desencarnadas, porque de repente tem consciências extrafísicas, ou seja, vivendo nos planos sutis, ou que nunca encarnaram aqui nesse planeta, mas que estão aqui. Então, consciências intrafísicas, ou seja, vivendo aqui nessa dimensão física, ou consciências extrafísicas, vivendo em dimensões sutis. Então a gente abre portas para essas consciências desequilibradas se aproximarem de nós. Ou a gente abre portas para que essas consciências desequilibradas e pervertidas possam nos influenciar. Porque uma das leis imutáveis, uma das leis maiores, é a lei de que semelhante atrai semelhante, certo? É a lei do campo eletromagnético. Então, se eu abro portas, alguma consciência se aproxima. A depender do meu nível de desequilíbrio, eu permito uma determinada influência sobre mim, uma determinada intensidade sobre mim. Quando eu estou fazendo, e isso é super importante de se entender. Quando eu começo a fazer o EV, lembra que ela falou? Harmonizando chakras. Lembra que ela falou? Desbloqueando, limpando a aura. Tem uma palavra aqui que eu esqueci, né? Eu vou falar equilíbrio, mas tem um termo apropriado. Depois eu lembro dele. Asepsia. Eu vou fazendo uma higiene, uma asepsia mental, uma higiene e uma asepsia emocional. Ou seja, eu vou me equilibrando. Então, depois de muito estudar, eu tenho concluído que 20 vezes ao dia eu praticar isso, eu já por algum tempo optei por esse caminho, tentei fazer dessa maneira. Confesso que tem que ter muita opinião e força de vontade, né, para seguir anos a fio dessa maneira. No meio do caminho eu acabei escolhendo ir de uma maneira mais leve e ponderada, mas acredito eu, pelas minhas experiências e estudos, 20 vezes ao dia acaba nos ajudando e muito, de uma maneira assim, de tabela, a nos equilibrar.
a ir vencendo de uma maneira mais rápida esse autoassédio e a ir se desvinculando de uma maneira mais rápida também desses heteroassédios. Então, dessa maneira, eu acelero a minha evolução. Dessa maneira, eu acelero as minhas percepções sobre esse universo sutil, dentre outras coisas, né? Então, acredito eu que, por causa de tudo isso e outras coisas que eu ainda não enxerguei, ele trazia essa questão das 20 vezes ao dia, tá? Falei tudo isso para fechar dessa maneira. E aí, seguindo para a próxima página, ó, até a presente data, a técnica mais efetiva para produzir as condições que permitem o desencadeamento voluntário do EV, ela está trazendo que é a OLV. Né? Então, foi o que eu falei. Estudos, de acordo com eles, né? Estudos pesquisando inúmeras técnicas, e aí a gente tem... O que mais tem é técnica energética. Desde questões ali puramente mentais, até questões voltadas ao yoga, tai chi, reiki, jorei, como é que fala? Dentre passe, dentre outras coisas, né? Então, eles estudaram várias delas a fundo e chegaram à conclusão que a melhor que se tem para poder criar essas condições, né, para o EV, que é uma condição extremamente forte, né, que traz para a gente asepsia, alinhamento, dentre outras coisas, é a técnica da OLV. É essa movimentação que a gente vai ver ao longo do curso. E aí, ó, aqui no rodapé tem uma parte do Valdo que eu vou ler. Pode-se fazer energia circular sem ser emitida da cabeça aos pés e dos pés à cabeça várias vezes, revertendo logo depois a manobra para a condição do estado vibracional intensíssimo por todos os veículos da manifestação da consciência. Então, tal prática esteriliza vibratoriamente o ambiente, traz profundo bem-estar, disposição positiva, autoconfiança, consciência encarnada. Tá? Então, a técnica que ela fala apresentada no livro Projeciologia, na primeira edição, em 1986. Aí depois, na próxima página, a gente vai falar aqui das manobras energéticas que se tem. Então, poderia se resumir em 3. Se a gente pegar todas as técnicas que tem por aí, pelas culturas distintas, pelos tempos distintos, a gente vai ver que tudo se resume em 3 manobras. Uma dessas manobras é a emissão de energia, que pode ou não ser feita pelas mãos. Eu posso emitir energia pelo meu frontal, posso emitir energia pelos olhos. Para quem é do Reiki, ligado ao Reiki, então tem agora a técnica do Reiki on Fire, se eu não me engano, que é pelos olhos que vai emitir. Posso emitir por qualquer lugar do corpo, porque qualquer lugar do corpo tem um chakra. E o chakra é um ponto de absorção e de bombeamento de energia. Então, a gente tem a emissão, a gente tem a absorção. A absorção também, né, que pelo poder da minha vontade, eu posso absorver energia pelo corpo inteiro ou por uma parte em específico. Só uma questão ali de interesse, de entendimento do porquê. E a outra técnica seria essa, né, completa, da oscilação das energias, que pode ser uma oscilação tanto na vertical, aqui ela traz no contexto da OLV, né, uma oscilação vertical, como pode ser também horizontal, né? Eu vou estar oscilando a energia do mesmo jeito. Vantagens e desvantagens, façam, experimentem, estudem o tema, vejam aquela que mais vocês se identificam. E aí, ó, o praticante, né, momento mais oportuno, aí depois ela vai falar do momento mais oportuno para cada prática, porque as vantagens que eu tenho na exteriorização, né, na emissão de energias, num ambiente, por exemplo, além de eu impregnar esse ambiente com as minhas energias, então
que quando eu for fazer, eu esteja atento à minha condição mental e emocional. Esse é o ponto de partida, que a minha condição mental e emocional esteja em uma boa condição de paz, de tranquilidade, de alegria, de amor, para que eu possa impregnar o ambiente com esse tipo de informação, com essa qualidade das energias. Tá? Então, uma das vantagens da emissão no ambiente é que, além de eu impregnar o ambiente com essas energias, eu sou capaz também, com um pouco de técnica, isso fica fácil, de entender ou compreender o que tem ali naquele ambiente em termos subjetivos. Ou seja, essa emissão de energias acaba voltando para mim como se fosse um radar, como se fosse ali um sonar, né? O radar ali dos morcegos ou um sonar de barco. Eu posso perceber ali consciências que estão naquele ambiente, posso perceber ali a condição, né, mental e emocional daquele ambiente, dentre outras coisas. Então, uma das vantagens, absorver energia à medida que eu estou cansado, desgastado, eu preciso me recarregar, dentre outras coisas, é uma excelente opção, questão da absorção. E depois tem a questão da oscilação, né, da OLV, que ela vai explicar aqui o momento mais apropriado, né, para fazer uma asepsia, para eu me reequilibrar, para eu me desenvolver, dentre outras coisas, tá? E aí a gente chega para a questão do... aqui eu coloquei assim, ó, no penúltimo parágrafo, na minha página é 30, para quem está na quarta edição, página 31. Penúltimo parágrafo, eu coloquei uma nota. Naturalizar a ideia de absorção e emissão de energia. Por que naturalizar? Porque, pessoal, esse é um processo inconsciente. Tudo está trocando o tempo todo, porque outra lei imutável, outra lei maior que rege o universo, é a lei do equilíbrio. Tudo troca. Alguém está cedendo energia, alguém está absorvendo energia. Dependendo dos lugares que a gente vai, das pessoas que passam por nós, há uma troca inconsciente. Quer eu queira, quer eu não queira. Quer eu aceite, quer eu não aceite. Então é mais fácil, sabendo disso, eu fluir. Vou emprestar energia, pode pegar energia. Se eu estiver muito bem, pode pegar energia. Se eu não estiver muito bem, eu vou aprender a trocar com lugares e pessoas que estão com energia mais alta para eu me reabastecer. Tá tudo certo, é uma lei. Então é importante naturalizar isso aí, entender que é um processo natural. Para quê? À medida que eu entendi que pelo poder da minha vontade eu posso fazer isso de maneira consciente, tanto ceder como absorver, então para eu fazer de uma maneira natural, tranquila, sem pedestal, sem achar que eu sou superior, sem colocar isso aí como sendo uma espiritualidade, porque é inato. Então, não tem nada de uma pegada mística, nem ocultista nisso aí. É um fato que permeia todos, tá? E aí, na próxima página, né? Então, ela tá falando assim, ó, no meio da página. A sua execução, ela tá falando da OLV. A sua execução requer e pressupõe domínio mais intenso e completo da interface energética. A interface energética, ela colocou entre parênteses aqui, corpo energético. A gente sabe que é o duplo energético, o pessoal fala também, ou energossoma, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar. Então ela está falando que pressupõe a OLV um domínio mais intenso. Não é brincadeira, não é para criança. O treino, a execução, o esforço inicial, a constância, acaba desenvolvendo em nós essa musculatura energética. Acaba desenvolvendo em você, né, essa musculatura. Então, pressupõe para o uso já um domínio, uma certa entendimento, conhecimento. No começo pode ser que fique difícil, que as coisas vocês não entendam muito bem,
mas com constância, com frequência, com qualidade acima de tudo, vai ficando tudo mais fácil e vai ficando tudo mais simples, né, de ser trabalhado. E a consequência disso aí é que vocês vão ver que a gente sai do estado passivo para o estado ativo das energias. Pelo poder da vontade, eu intensifico a minha emissão de energia, eu dou uma baixada, né, na potência da emissão de energia. Por uma questão de poder da vontade, eu blindo a minha estrutura, eu reconfiguro a minha estrutura para me ajudar, ou eu me apago, entende? As coisas vão acontecendo. E aí depois, virando a página, eu trouxe aqui mais alguns pontos para a gente finalizar. Atentar ao contexto, tá? Então, no meio da página, ela coloca aqui, ó, tal ressalva é necessária para que o leitor esteja sempre atento ao contexto ao qual a informação se refere, sem apegar-se ao conceito estrito das palavras migradas de outras ciências, pois estas nem sempre expressam equivalência completa, linear e direta no contexto multidimensional paraenergético da nova informação. Então, deixa eu traduzir isso aqui em outras palavras. Muitas vezes a gente se apega, a gente compreendeu a partir de uma escola, a partir de um estudo, a partir de um grupo, de uma pessoa, tanto faz. A gente aprendeu a dar um significado para uma palavra, um significado para alguma expressão, um significado para alguma figura, certo? E de repente, quando a gente parte para um outro grupo, ou para um outro estudo, ou para uma outra escola, talvez uma expressão muito parecida ou próxima é usada de maneira diferente. E se eu ficar rígido, apegado ali, né, na minha verdade, eu perco o suprassumo da outra escola. Por isso que eu trouxe a questão das sinonímias no começo, a importância para a gente fazer paralelos. Só que não só com as terminologias a gente deveria fazer os paralelos, mas com tudo. Olha, se for fazer um estudo de corpos sutis, existem inúmeras escolas fazendo ligações diferentes, direcionamentos diferentes, mas na maior parte das vezes tem alguma equivalência, a base tem uma equivalência. E aí eu faço um paralelo, né? Se eu for fazer um estudo a respeito de chakras também, um vai falar que são 12, outro vai falar que são 15, outro vai falar que são 10, um vai falar que são 7, um vai falar que é 6, um coloca o chakra esplênico, o chakra do plexo solar, outros dizem que não tem chakra do plexo solar, porque o plexo solar é uma terminologia da medicina que nos remete, né, à região do plexo, né, aos órgãos que estão envolvidos na região do plexo. E aí, se eu ficar apegado às minhas verdades, vai ficar uma briga de quem está certo e quem está errado. Saiam dessa, entendam o contexto e aí a gente flui de boa, tá? Aí depois ela vai falar assim do uso dos prefixos para e energo. Então, prefixo para, além de, já falei com vocês, usado para exprimir a realidade além da física, ou realidade paralela, né, que muita gente diz, referindo-se à dimensão sutil extrafísica. Aí ela vai falar do prefixo para, indica os fenômenos, ou elementos e aspectos não físicos da realidade, como para-braço, né, se referindo ao braço do corpo extrafísico. Então, eu tenho o paracérebro, o cérebro do corpo extrafísico. Eu vou inventar aqui também, assim, não sei se ela já usou isso, não me lembro, mas tem os chakras, né, dos corpos mais sutis. Não iria encaixar aqui, mas tem os chakras ligados ao corpo energético, os chakras ligados aos outros corpos sutis. Mas aqui ela traz que o para é algo ligado ao sutil, né? Desvinculado a essa questão
dessa parte biológica que a gente tem, da fisicalidade. E aí ela vai falar assim, ó, o parapsiquismo, né, se refere ao psiquismo, considerando as capacidades e os sentidos que estão além da mente física. E aí entra no prefixo energo, que deriva do vocábulo energia, e aí ela explica aqui isso aí, né? Então, o uso do prefixo energo para fazer referência às partes ou funções da interface energética, corpo energético. Aí depois, no próximo parágrafo, eu circulei aqui para vocês, né? Aqui se usam ambos prefixos para, significando além do físico de forma geral ou particular do corpo extrafísico, e energo, referindo-se mais especificamente à interface energética. A introdução do prefixo energo visa a colaborar com mais clareza na literatura de temas parapsíquicos e multidimensionais. Então vocês vão ver que a ideia mesmo é essa abordagem mais simples, mais universalista, né? E aí o parágrafo anterior, né, o penúltimo anterior ao próximo tópico, quando diz que sentiu mover o parabraço, está comunicando que o braço do corpo extrafísico desconectou-se do braço físico e moveu-se separadamente. E isso acontece. E é natural. E eu gostaria que vocês naturalizassem essas ideias. Porque isso é inato a nós. À medida que a gente prestar mais atenção, né, nas condições energéticas, a gente vai percebendo ali as reações, as sensações, tudo mais. Então, e nós não somos pessoas melhores do que outras por perceber isso ou por falar disso. Então fique claro que é natural, sendo natural, você também não será uma pessoa melhor. Não tente barganhar olhares, não tente barganhar ali elogios ao tocar nesse tema, ao falar dessas coisas. Ai, porque eu estava fazendo uma técnica, percebi o meu parabraço se desconectar. Cuidado com a vaidade espiritual. Então, quando relata, né, que sentiu energossensações no braço, está a dizer que sentiu as energias da interface energética do braço para braço. Por exemplo, vibrações ou pulsações enquanto relaxava. Por que é importante, e aí não querendo ser redundante, né? Mas por que é importante estabelecer esses paralelos, essas nomenclaturas, né, essas terminologias novas? Para que a gente possa se comunicar de uma maneira melhor e um entender o outro. Porque senão a gente fica restrito ao nosso universo. E muitas vezes o nosso universo ele não representa o universo da outra pessoa. E aí a gente acaba se limitando, né, em termos de abrangência, de comunicação e tudo mais. Pessoal, é isso. Espero que tenha colaborado com alguma coisa no entendimento de vocês. Para a próxima aula, estudem a parte 2, que é a paranatomia da interface energética e parafisiologia do EV da OLV. Ela vai aqui no meu da página 35 até a página 47. Obviamente, né, não preciso repetir, quem está com a quarta edição vai até a página 48. Por hoje é isso. Vejo vocês daqui 15 dias. Bons estudos a todos e um grande beijo.